e fazer algo a mais, né? Não, Mas também não foi foi isso. do Então, nada então, daí. Do então, nada. então, peraí, me conta aqui então. Então, você começou uma empresa em Salto Veloso aos Exato. 20 anos. Isso. E aos 22 anos ela não tinha dado certo. Não deu certo. Qual que é o recado que você dá pro pessoal que quer começar a empreender aos 22 anos e que pode aprender com alguma coisa que você, se soubesse aos 20 anos, teria feito diferente? Na verdade, a gente sempre sabe, né? Porque o pai, a mãe, os próximos da gente sempre avisam, né? Uhum. Mas a gente acha que sabe tudo e vai sempre querer encarar, né? O primeiro aprendizado é esse do pé na bunda, é esse daí. Você vai querer se colocar num lugar que você não conhece, você não tem uma certa liberdade, nem financeira, nem social, nem nada ainda. Então, daí já dá tudo errado. Então, não que vai dar sempre errado. Uma pessoa criar o seu negócio com os 22 anos, mas tem que ter uma certa estrutura, uma família apoiando bem, ter uma consciência melhor do que eu tinha, no caso, do que eu tinha. Uhum. Mas não deu certo. Então, se alguém tem ideia de começar cedo, pesquise bem sobre o negócio, se instrua, tenha um bom capital, porque vai fazer muita diferença. Começa por aí. Depois, o talento é só o talento e a vontade é só uma parte do começo do negócio. Principalmente quando você é mais novo, que você não tem credibilidade, você não tem apoio de quem você acha que tem que ter. Então, primeiro de tudo é isso aí, ter uma certa estabilidade, né? Uhum. Principalmente o esforço, acho, né? Porque você vai adquirindo experiência, conhecimento e tudo mais na tua jornada, né? Mas Isso, entre talento e esforço, mil vezes o esforço, né? Porque uma pessoa esforçada vai muito exatamente. mais longe do que uma pessoa talentosa que Exatamente. não tem esforço nenhum. Não, Então, teria que ter os primeira, dois, né? a primeira coisa da molecada nova aí é ser esforçado, ser persistente e tudo mais. E como você falou, ouvir, né? Aprender a Isso. ouvir. Eu também levei muita cabeçada. Inclusive, que a gente comentou, o Jorge também me abre muitos olhos para isso, que a gente tem uns bate-papo no off também, né? Uns conselhos, ele é meu terapeuta, né? Também, meu terapeuta, meu mentor e tal. Mas que eu conversei com ele, daí eu falei, do que eu tenho e tal, que eu via que eu não é o que eu quero ainda, né? Uhum. E eu falei várias coisas pra ele, daí ele falou, cara, mas olha tudo que você já fez até aqui, né? Eu falei, cara, mas eu assim, parece que eu não tenho a credibilidade da coisa. Daí eu falei que parece que eu não tô onde eu quero estar. Daí ele falou, cara, mas tem muita coisa que você fez de errado, que você errou, que agora você pode ensinar pra Isso. não ir por aí, né? Então sempre tem o que aprender e o que repassar, Não, né? ser empreendedor é uma constante autolapidação. Sim. Então, como você falou aí, você já tem uma certa estrutura e tem um poder hoje, né? Mas você olha para frente e você vê que falta muito ainda, né? Sempre vai faltar. Indiferente de onde você esteja já, né? E do quanto você tenha ou tenha conseguido. Você olha para frente, sempre vai ter mais para buscar, vai ter gente na tua frente. Mas daí vem um ponto também importante que você tem que dar uma olhada para trás para ver o quanto você já passou. Quantos degraus você já subiu. Para poder se valorizar também, né? Pelo que conseguiu. Porque por menor que seja, a conquista é sempre um ponto muito bom, né? E principalmente pelas cagadas, né? Tipo assim, eu sempre falo, o que você faz de cagada você também pode ensinar. O caminho errado que você fez, por mais que você ou ainda tá nele ou saindo dele, ou migrando, mas você já sabe que esse caminho não deu certo, isso você pode falar, pode ensinar, né? A parte. Porque a gente fala, eu tenho 30 anos de experiência. Mentira, você tem 5 anos de experiência, o resto é burrice. Porque não é tudo flores, né? Essa parte que você pena é o que vai te ensinar de verdade. O que você aprendeu ali, maravilha. Mas o que deu errado vai te ensinar bastante e principalmente criar esse amadurecimento e trazer uma lembrança negativa que para a vida inteira vai te servir para você seguir um outro caminho, fazer de uma outra forma, agir de uma forma diferente. É bem aquilo que eu falei, né, na palestra, no final da palestra. Respeite a sua história. Respeite a sua história. Quando vocês falam em olhar para trás, né, e ver quais foram, né,
caminhos, né? As cagadas, os acertos. A gente respeitar a nossa história. A gente entender que aquilo que a gente fez na nossa vida, que nos trouxe até aqui, tem valor. Parar de querer se comparar sempre com o vizinho, sempre com o irmão, sempre com o colega. Começar a se comparar você com você mesmo. Eu, quando olho para o Jorge de hoje e olho para o Jorge 20 anos atrás, o Jorge 20 anos atrás dormia no chão. O Jorge 20 anos atrás não tinha grana para comprar um bolo de cenoura com cobertura de chocolate. O Jorge tinha que escolher. Ou comprava o bolo ou comprava o passe de ônibus para voltar para casa do trabalho, 10 horas da noite. 12 quilômetros de distância da minha casa. Então, é a gente respeitar a nossa história, da onde a gente veio, qual foi o caminho que a gente trilhou, e olhar e falar, ó, poxa, hoje eu tô melhor do que eu tava 20 anos atrás. E você saiu ali aos 22 anos, né, de algo que não deu certo e deu um passo maior ainda, foi isso? Dei um passo maior ainda errado. Mas bom. agora que você comentou dessa parte aí, deixa eu voltar um pouco para trás aí que me lembrou mais uma parte triste, que você vê que é muita experiência, né? Quando eu trabalhava então numa empresa em Salto Veloso, eu queria fazer e estudar. Eu sempre tive bastante vontade de estudar, porque eu não fiz uma faculdade, não me formei em faculdade nenhuma. Uhum. Então, na época tinha os cursos no Senai de capacitação, enfim. E esses cursos eles faziam no final de semana. Então, no final de semana eu ia para o Senai. Veja bem, eu estudava, eu trabalhava o dia inteiro, eu estudava à noite, final de semana eu ia para o Senai. Ninguém me obrigou aí, né? Eu queria um pouco mais do que eu estava fazendo. E eu fui para o Senai, na época, com o apoio da empresa que eu trabalhava, que foi lá o Ganazini na época, né? Tenho uma admiração muito grande também por essa empresa que apoiou bastante. Eu ia para o Senai no final de semana. Eu fiquei 2 anos no Senai, no final de semana. O final de semana que eu achava carona, eu almoçava. O final de semana que eu não arrumava carona até o meio-dia para vir embora, eu comia uma bolacha recheada de meio-dia para poder estudar. Porque eu não tinha condições de pagar todo final de semana ônibus, né? Então, na época, o pessoal que ia para a faculdade em Joaçaba, quando eu arrumava carona, eu vinha com eles. Quando eu não arrumava, bolacha de meio-dia e ônibus de noite para vir embora. E isso foram quase 2 anos assim, nos finais de semana. Então, saía, trabalhava, estudava durante o dia, final de semana, Senai. Dessa forma. Então, foi desgastante. Tudo foi desgastante. E por isso que eu valorizo de novo a minha história. Que foi dessa forma que eu comecei a me profissionalizar na época, entender um pouco melhor sobre o que eu queria daí, né? E é aquilo que eu acredito bastante. Quem quer fazer algo, dá um jeito. Quem não quer, dá uma desculpa. A minha filha mais velha, ela tem 8 anos. E eu tenho uma frase com ela que é o seguinte: quem é bom em dar desculpa, não é bom em mais nada. Então, quando ela começa a querer me dar uma desculpa pra alguma coisa, eu falo, Giovana, quem é bom em dar desculpa, ela não é bom em mais nada. Eu falo, exatamente. E você quer ser boa em quê? Em dar desculpa? Ela, não, papai, eu quero ser a melhor em tudo aquilo que eu fizer. Eu falei, então, começa a agir dessa forma. E o que tu falou dessa parte da tua história, eu também me vejo, porque eu tive a época ali que eu trabalhava de manhã, estudava de manhã, trabalhava de tarde e fazia Senai à noite, né? E fora todo, isso é da parte de moleque aprendendo, indo, evoluindo, tendo conhecimento, depois comecei os meus negócios também. Quantas vezes eu dormi na minha cadeira, escorado na mesa, todo mundo que vê o que a gente tem agora, mas teve muita coisa por trás, né? E eu sempre digo uma frase do Elon Musk, né? Que os diamantes são feitos sob pressão, né? Então Isso é aí. aí que a gente vê o resultado das coisas, é porque muita coisa também aconteceu. Isso. E daí, antes de eu ingressar de chegar nesse ponto de ir para o Mato Grosso, então eu tinha uma dupla função diária.